Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 2 a 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 2 a 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os que creem, na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes os céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, existe uma metodologia clássica de ensino. Essa metodologia é composta de 4 passos. O primeiro desses passos é que você explique à pessoa o que ela deve fazer. Então, para ensinar alguém para fazer uma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é explicar para a pessoa. Você vai dizer para ela o que fazer. Depois disso, você vai fazer. Você vai dar o exemplo. Você faz e a pessoa observa você fazer. Então, é invertido logo em seguida. Agora, a pessoa faz e você observa, para verificar. É uma ideia de que ele faça para que você confira se ele realmente entendeu. E uma vez isso realizado, agora você o envia, né? Você envia o outro para que ele possa fazer. São 4 passos bem simples. Esses passos são usados em empresas, em instituições de ensino. E, pasmem, também é uma forma de discipulado. Se você observar, usando esta metodologia como forma de discipulado, você ensina uma verdade. Você diz para a pessoa o que ela precisa fazer, e você encontra isso na Bíblia. Depois você faz para que a pessoa veja você fazendo. Não basta apenas dizer, faça o que eu faço. Faça o que eu falo. É necessário também dizer, faça o que eu faço. É necessário que a pessoa imite o que você está fazendo, que ela perceba. Por isso, a situação logo em seguida se inverte. Agora, a pessoa faz e presta contas, dizendo como foi, ou ainda sob a sua supervisão. E por fim, você agora observa que a pessoa está habilitada para realizar este trabalho. Bem, se isso fosse apenas uma metodologia de ensino, se isso fosse apenas uma estratégia, mais uma estratégia de discipulado, nós poderíamos ficar bem satisfeitos. Mas tem algo mais. Se você observar os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus ensina aos seus discípulos o que fazer, no chamado Sermão do Monte. Depois, nos capítulos 8 e 9, Jesus faz muitos milagres e realiza alguns feitos para que os seus discípulos vejam como fazer. Ele está fazendo, sendo assistido por eles. O próximo passo nós encontramos no capítulo 10 de Mateus,
onde Jesus agora envia os discípulos para que eles venham contar para ele como foi, para que eles possam prestar contas. E, se você observar logo em seguida, ele os envia a partir do capítulo 28. Essa é a estratégia de ensino feita por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ao longo das Escrituras nós percebemos esse padrão se repetindo. Inclusive, Paulo percebeu que a igreja da Tessalônica tinha aprendido justamente estes passos. E por Paulo perceber que esses irmãos tinham entendido como trabalhar, então ele agradece a Deus por isso. Nós vimos, por ocasião do sermão anterior, que Paulo tinha agradecido a Deus e ele se mostrou grato e fez isso em oração. Ele se mostrou grato porque viu a operação de Deus, ele se lembrava da operosidade da fé, da abnegação do amor, da firmeza da esperança daqueles irmãos no Senhor Jesus Cristo. Paulo também reconheceu que o evangelho chegou de forma eficiente entre os tessalonicenses. Aqui, Paulo continua observando como Deus agiu na vida daqueles irmãos. E ele está muito feliz, ele está grato a Deus, porque o evangelho chegou de forma evidente, clara. Assim, é importante que você faça de igual modo, que você também agradeça a Deus e agradeça pelo discipulado. Observe como diz o texto. O versículo 6, nós vimos dos versículos 2 a 5 na semana passada. Hoje eu quero dar uma ênfase maior dos versículos de 6 a 9. E quando ele diz assim, com efeito, ele está continuando o que ele tinha começado a falar lá no versículo 4. Então no versículo 4 ele diz, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Então, Paulo agradece a Deus porque ele reconhece o discipulado sendo implementado na Tessalônica. Paulo tinha feito isso e agora a igreja estava respondendo a isso do jeito que deveriam. Observe, meus irmãos, Paulo está usando aqui a sua figura de líder para dizer, vocês nos imitaram. Imitaram Paulo, Silvano e Timóteo. E eu quero que vocês observem em que eles estavam imitando. Diz o texto logo em seguida que receberam a palavra em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. A ideia aqui é assim, Paulo, quando estava evangelizando entre os tessalonicenses, passou por problemas. Mais ainda, se você se recordar, nós lemos o capítulo 17, que conta a história da igreja da Tessalônica. E o que acontece no capítulo 16 de Atos? Em Atos 16, Paulo foi surrado, foi trancafiado e ainda assim louvou ao Senhor no meio da noite. Lembram disso? Então Paulo estava comunicando a palavra com alegria, mesmo em sofrimento. E o que a igreja da Tessalônica faz? Paulo diz, vocês se tornaram nossos imitadores. O que nós fizemos, vocês também têm feito. Observe essa importância da liderança. Eu sei, quando a gente fala assim, existe um grande problema de o líder trazer apenas a si como foco de todas as coisas. Olhem como eu sou bom e agora vocês têm que olhar para mim. É claro, existe esse orgulho e é um perigo grave. Tanto é que Paulo não encerra dizendo apenas de si. Ele diz, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Ou seja, ele coloca o Senhor. Por quê? Porque Jesus Cristo também sofreu. Paulo não apenas sofreu, ele fala de Jesus, um grande sofredor. Jesus sentiu toda a dor. Jesus trocou a alegria que lhe estava proposta para sofrer o maior dos desprezos, para oferecer a vida eterna ao seu povo. Meus irmãos, os tessalonicenses tiveram o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, assumindo a forma de servo, e fez isso para morrer em uma cruz, de forma obediente a Deus, para dar a vida eterna ao seu povo. Jesus fez um trabalho perfeito, e por isso ele é o melhor exemplo que existe. Só que nós não temos Jesus aqui. Embora ele esteja
espiritualmente entre nós, porque Ele é Deus e é onipresente, nós não o temos fisicamente. Então Deus enviou os seus servos. Deus enviou líderes. Deus enviou pessoas. Enviou os seus irmãos. Para que vocês, para que nós, possamos dar este exemplo. E esse exemplo, claro, deve ser com muita alegria. Observe, ele diz: posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, vocês receberam a palavra de Deus. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa. O sistema de discipulado, no qual as pessoas imitam uma outra, olham, observam, essa metodologia de ensino, que ela é universal. Você encontra isso em todos os lugares possíveis. Esse é o método mais simples e que Jesus implementou, Paulo aprendeu e ensinou os Tessalonicenses. E esses aprenderam. Eles viram Paulo colocar em prática. Mas não basta um bom exemplo. Se fosse só de bom exemplo, ora, o mundo seria outro, né? Mas não. Também tem a operação do Espírito Santo. A alegria em meio a sofrimento só pode vir do Espírito Santo. Observe o texto. O texto diz: vocês receberam alegria, pois que em meio, de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Essa alegria pertence ao Espírito Santo e é Ele quem nos concede. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito importante que você entenda que a palavra que eles receberam é fonte de alegria que vem do Espírito Santo. Não adianta apenas um bom exemplo. Se não tiver a terceira pessoa da Trindade, se não tiver o Espírito Santo de Deus, é impossível. É Ele quem produz no fruto do Espírito a alegria. É Ele quem tem esse poder de alcançar. Nós já tínhamos falado da fé, do amor e da esperança. Aqui nós vemos também a alegria que vem do Espírito Santo. Deste modo, eu quero dizer a você, para ter medo de dizer a alguém assim: me imite, faça igual eu estou fazendo. Você tem que ter medo de fazer isso, de dizer isso. Tem que ter muita cautela para dizer isso. Mas deixa eu explicar uma coisa, isso não tem que te impedir de dizer. Eu não estou dizendo não diga, eu estou dizendo tenha cautela, mas você deve dizer. Escuta de novo, eu estou dizendo para você falar para as pessoas: me imite. Você teria coragem de dizer isso para alguém? Falar assim, faça como eu estou fazendo. Você tem coragem de dizer isso? Parece arrogância, não é? Mas se você estiver servindo a Jesus Cristo, nosso Senhor, então você deve dizer isso. Se você está imitando a Jesus Cristo, é sua responsabilidade chamar outros, porque senão fica muito simples. Observe. Vai lá imitar Jesus. Vai lá fazer o que Jesus fez. Mas nós lemos, Paulo diz aos coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Observe que Paulo diz isso a Timóteo. Ele diz assim: olha, o que você recebeu de mim, transmite a outros, para que estes possam transmitir a outros. O padrão é esse é o padrão da Bíblia. É um padrão que leva a Cristo por meio de pessoas. Deixa eu tentar falar isso em outra linguagem mais pessoal. Existem algumas pessoas que você fala isso. Eu sei que você fica com receio de falar assim: ai, pastor, parece um negócio estranho dizer para alguém me imitar. É como se eu estivesse sendo arrogante. Mas você faz isso. Tem algumas pessoas que você diz essas frases para ele. Você diz assim: faça igual o papai está fazendo. Faça igual a mamãe está fazendo. Não era assim que você educava seus filhos? Não é assim que você educa os seus filhos? Você os pede para te imitar. Ora, assim também é o discipulado. Nós chamamos pessoas para nos imitar. É uma responsabilidade. Deixa eu só uma coisa muito importante para dizer aqui. Esse é o método de Jesus Cristo. Esse é um método bíblico, mas esse é um método que dá muito mais trabalho. É simples eu dizer para você assim:
A Bíblia diz assim, vai lá e faça. Para mim é simples. Inclusive, no YouTube, você vai encontrar vários vídeos semelhantes a esta mensagem. Vários pastores que vão transmitir esse comunicado a você, dizendo assim, vai lá e faça. E eles estão errados em dizer isso de modo nenhum. Mas é muito simples fazer isso. Essa é a parte fácil. Difícil é acompanhar, é estar por perto, é chamar para junto. E isso só uma igreja local pode oferecer. Por isso os cristãos de YouTube, os cristãos que ficam em casa, esses não são de verdade. É necessário estar na igreja, aprender com alguém por perto. Justamente porque não é somente esse aspecto de imitar um líder, é também o aspecto de ser monitorado, de ser supervisionado por esse líder. Isso é discipulado. Lembra, o discipulado não é só faça o que eu estou fazendo. Agora que você vai fazer, eu quero ver como é que é. Preste contas disso. É uma prestação de contas. Mais ainda, observe aqui, nós estamos falando de um sofrimento. Paulo diz assim, com efeito vos tornastes imitadores nossos, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Meus irmãos, Paulo vai escrever aos Coríntios, ele diz assim, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos estrangeiros, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Paulo ainda diz que trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes em jejum, suportei frio e nudez. E além disso, eu ainda enfrento diariamente uma pressão interior, que é a minha preocupação pelas igrejas. Esse foi Paulo, e ele está dizendo assim, os irmãos tessalonicenses aprenderam comigo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Aprendam com o sofrimento do seu líder. Ele sofre, ele padece. Muitas das vezes, o líder é visto quase que como um super-herói, como alguém que é imbatível. Mas ele sofre. Mas observe que Paulo não fala, vos tornastes imitadores nossos. Ele também diz do Senhor. Se Paulo sofreu isso aqui, nós sabemos que ele não sentiu toda a dor, quanto mais Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, devemos aprender com Jesus Cristo. Muitas vezes você quer destacar o seu sofrimento, e eu quero te dizer, olhe para Jesus. Você deve imitar um líder se ele estiver imitando a Jesus Cristo. Foi Jesus quem sofreu intensamente, Jesus é o modelo perfeito. Para que você se torne um discípulo, Jesus sofreu na cruz. Ele pagou um preço, não apenas para ser um bom exemplo, mas também para te capacitar. A morte de Cristo te reconciliou com Deus e agora você é um discípulo de Jesus Cristo. Agora você tem a capacidade de imitar a Jesus Cristo. E, como eu disse, e ainda enfrentar tudo isso com a alegria do Espírito Santo. É Ele quem pode te trazer alegria. E de novo, deixa eu só explicar isso para a igreja. Se você não tem encontrado alegria, eu quero te dizer que quem pode te ajudar é Jesus Cristo. Não busque essa alegria em outro lugar. É Jesus Cristo, nosso Senhor, é a sua palavra, é o Espírito Santo, é quem produz alegria nos corações dos cristãos. Se você está procurando alegria em outro lugar, você não vai encontrar. É Ele, é quem oferece essa alegria. Mas olha só, meus irmãos, Paulo tinha agradecido a Deus por causa desse discipulado, mas ele também agradece a Deus pelo exemplo. Observe o versículo 7, ele diz assim, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Meus irmãos, Paulo agradece a Deus porque a Tessalônica serviu de modelo. Lembra que eu disse? Paulo era o exemplo e disse, vocês têm que me imitar.
Eles imitaram tão bem que agora eles se tornaram um exemplo. E os crentes, todos os crentes da Macedônia e da Acaia estavam vendo isso. O que é Macedônia e Acaia? Macedônia seria o grande ABC. Né? Nós estamos aqui no grande ABC, onde está a igreja presbiteriana do Jardim P. É essa nossa região. É a região onde, por exemplo, tinha ali a cidade de Filipos e Bereia. Era uma província chamada Macedônia. Ela ficava mais ao norte, ali na Grécia. Mas ele também fala da Acaia, que ficava mais ao sul, nas cidades de Atena e Corinto. Ou seja, seria uma região mais ao nosso sul aqui, um pouco mais distante de onde estamos. E ele vai descrever isso, vai falar, olha, vocês se tornaram modelo para os outros cristãos. Aqueles que foram discipulados agora fazem o mesmo com outros. Olha como o modelo foi maravilhoso. Percebe como o modelo de discipulado é eficiente? Que é um método eficaz, é o que a Bíblia ensina. E mais, como eu disse, é um modelo universal, você encontra isso em qualquer lugar. A Bíblia não traz, quando eu gosto de explicar isso, né? A Bíblia trata com aquilo que é absoluto em todas as culturas. Ela não precisa inventar uma coisa nova quando se trata dos relacionamentos humanos. Para se tornar eficaz, é claro, precisa da ação do Espírito Santo. Mas são elementos que são universais, você encontra em todas as culturas. Vai em qualquer povo, em qualquer época da história. Você vai ver alguém ensinando o outro, falando, você tem que fazer assim. A pessoa vai lá e faz. O outro vai, faz. Deixa eu ver, você está sabendo fazer? Pronto, muito bem, você aprendeu a fazer. Agora pode fazer. Agora vai lá e faz sozinho. É assim que a gente ensina? Esse é o método. E olha como ele foi eficaz. Mas mais ainda, ele também se tornaram um exemplo de evangelismo. Observe o versículo 8, ele diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. E ainda no versículo 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Observe só, Paulo vai dizer a eles como eles se tornaram esse modelo. E ele fala repercutiu. Essa ideia de repercutir é como um barulho de um som, de um sino. Então, quando ele explica aqui no versículo 7, vocês se tornaram modelo para os cristãos de norte a sul. Agora ele fala no versículo 8, e repercutiu a palavra de vocês como um som para todos os lados, não só de norte a sul, mas também por toda parte, de leste a oeste. E se divulgou a tal ponto, ou seja, olha só, repercutiu a palavra. Eles estavam anunciando, pregando, não apenas com suas vidas, mas também a palavra de Deus. Eles não só eram bons exemplos, conforme foi descrito no versículo 7, mas eles também eram evangelistas. Eles não só tinham bom testemunho, eles proclamavam a salvação. E eles se divulgaram a ponto de essa fé que eles tinham serem anunciado a muitos outros lugares e Paulo não precisava acrescentar nada mais. Tenta imaginar a surpresa de Paulo. Paulo recebe algumas notícias dos Tessalonicenses. Vamos lá, só relembrando a história que o livro de Atos nos conta e também esta carta. Paulo sai da Tessalônica às pressas, vai para Bereia, de Bereia ele vai para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto. E por onde ele vai? Perseguido, correndo. Ele chega nesses lugares e eles já sabem dos Tessalonicenses. Você ficou sabendo dos Tessalonicenses? Tem um monte de cristãos na Tessalônica. E eles são um grande exemplo, eles estão anunciando a mensagem da salvação. Inclusive falando do que Paulo fez no meio deles. Observe que foi necessário um evangelista lá. E os Tessalonicenses estavam falando desse evangelista também. De modo que, quando Paulo chega nesses outros lugares, fica mais fácil para ele pregar. As pessoas já o conheciam. Você é o Paulo que veio lá da Tessalônica. Já ouvimos falar. Olha como essas boas notícias estavam correndo para todos os lados. Isso é resultado de um discipulado. Observe bem, eram bons evangelistas, transmitiram a mensagem. Que mensagem que esses tessalonicenses estavam transmitindo? A mensagem que a salvação é de graça, de que não precisa fazer nada para ir para o céu. A mensagem de que os homens são pecadores e estão perdidos, de que nada poderiam fazer para ir para os céus. É por isso que Deus oferece de graça. Porque baseando-se no que os homens são capazes de fazer, Deus deveria condená-los ao inferno. Mas Deus, que também é amoroso,
viu a condição desses homens de nunca serem salvos, enviou Jesus Cristo, seu Filho, para que morresse numa cruz. Ele que viveu de forma perfeita e completa, ele que é o melhor exemplo de todos, foi morto numa cruz para a salvação do seu povo. E para receber esta tão grande salvação, é necessário apenas a nossa fé, a confiança do que Jesus fez foi por nós. Observe que é justamente isso que ele diz aqui. No versículo 8 fala, se divulgou a vossa fé para com Deus. Ou seja, de fato, os tessalonicenses estavam dando um bom testemunho, não só de palavra, mas de atitude. Não só de atitude, mas também de palavra. Meus irmãos, já escutaram a seguinte frase? Evangelize, se possível, use palavras. Já ouviram essa frase? Já escutaram alguém dizer isso? Sabe quem diz? Ela é atribuída a Francisco de Assis, mas não, ele nunca disse isso. Essa frase vem diretamente do inferno. Ela vem do diabo, de Satanás. Tá? Isso não está na Bíblia, isso é contrário à Bíblia. Por mais que você seja um cristão fiel, obediente, fazendo tudo certinho, isso não é suficiente para evangelizar. Isso nada fala a respeito do sacrifício de Cristo na cruz. Você ser uma boa pessoa, um cristão que faz boas obras, mas não proclama, você é um cristão com defeito. Você precisa evangelizar. É necessário que você anuncie a mensagem do Evangelho. Somente, meus irmãos, as boas obras, somente as ações não trazem conversão dos ímpios. Você precisa anunciar. Você precisa evangelizar. Deve estar na sua boca. Você deve procurar ocasiões e oportunidades para fazê-lo. Comece em casa. A primeira que você tem que evangelizar, eu mencionei agora há pouco a respeito dos seus filhos. A gente começa em casa evangelizando. A gente começa evangelizando os amigos, os conhecidos, os familiares. É estes que você tem que procurar. Para depois ir para aqueles mais desconhecidos. Comecemos em nosso lar. Dando um bom testemunho, mas não só bom testemunho, também falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sei que parece utópico. Eu sei que falando assim parece algo tão distante. Mas eu quero mostrar para os irmãos que esse é o método que Paulo está instruindo, que ele recebeu de Jesus Cristo. Observe, essa é a linguagem de Paulo. Aquilo que eu recebi, também vos entreguei. Essa é a mensagem de Paulo. É isso que nós vivemos. Nós somos uma igreja tradicional. Por quê? Porque aquilo que nós recebemos, nós transmitimos. Não há nada novo. Meus irmãos, uma mensagem de fé acompanhada por ações de fé é muito mais impactante. Você quer que seu filho conheça Jesus Cristo? Fale de Jesus para ele e dê um bom exemplo a ele. Mostre como se faz. Chame-o para perto de você. Esse aqui não tem solução mais não. Está perdido. Meus irmãos, quem é capaz de transformar é o Espírito Santo. Não é a sua oratória, não é apenas o seu bom exemplo. Por isso confie, coloque a sua fé em prática e evangelize. Abra a sua boca, evangelize a sua casa, a sua família, comece de perto. Mas não só nesses, vá a outros, que às vezes você acha que é caso perdido, não é não. Mas deixa eu te falar uma coisa. E quando eu falo dos casos perdidos, é para focar inicialmente em casa, porque às vezes as pessoas falam, ih, pastor, isso aqui não tem jeito não. Eu gosto de incentivar as pessoas a começarem em casa. Mas quando for evangelizar fora de casa, não vá para os casos perdidos, vá para os casos mais fáceis. E acredite, Deus coloca um monte de pessoas que estão sedentas do evangelho para te ouvir. Ele coloca essas pessoas próximas a você, para que você possa evangelizar. Jesus te colocou em lugares estratégicos. Perceba de novo, a geografia do lugar é muito importante para compreender isso. Como é que acontece aqui? Paulo fala assim, a mensagem repercutiu de vocês para Macedônia e para Acaia. Observe que a cidade da Tessalônica era uma cidade estratégica, era uma cidade portuária, uma cidade importante, era uma cidade grande, era a capital da Macedônia.
Olha só, a localização estratégica é significativo. E eu quero te mostrar isso. Quem te colocou nesta cidade foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas Ele não só te trouxe para a cidade, Ele te colocou em um ponto específico dessa cidade. Porque nesse lugar onde você está, parafraseando o que Deus disse a Paulo, há muito do povo de Deus para ser salvo. Então não se acanhe, proclame. Deus te chamou para evangelizar essas pessoas. Deus te chamou para ser luz neste lugar, para colocar a sua fé em prática. Mas, meus irmãos, os tessalonicenses imitaram um bom exemplo de Paulo. Eles se tornaram um bom exemplo para Macedônia e Acaia. Eles deram exemplo de como receber a palavra com a alegria do Espírito Santo, mesmo em meio de muita tribulação. Eles também foram um exemplo de evangelismo, anunciando a mensagem de salvação, a ponto disso se repercutir em vários lugares. E aqui, Paulo agradece a Deus, porque esta igreja era genuinamente conversa. Elas se converteram ao Senhor nosso Deus. Eles abandonaram os ídolos. E é esse o ponto que eu quero mostrar aos irmãos. Paulo agradece, ele reconhece a eleição por causa disso. Porque ele viu o que Deus estava fazendo no meio daquele povo. Acompanhem comigo o versículo 9. Ele diz assim: e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Meus irmãos, está aqui a parte que eu diria assim, que mostra a grande diferença. Talvez, escuta bem, talvez as pessoas ao seu redor não vejam muita diferença na sua vida. Não é incomum que isso aconteça, sabe por quê? Porque nós somos uma sociedade cristã. A cultura do Brasil é cristã. Então, desde a infância, nós aprendemos um monte de costumes, mesmo que você nunca tenha pisado numa igreja. Você já aprende um monte de costumes. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é errado matar, roubar, não é assim que a gente aprende? Então, essa cultura cristã, ela já está no nosso meio. Então, talvez, quando você tenha se convertido, não tenha surtido grandes mudanças externas. Talvez o seu vocabulário de anunciar a mensagem possa ter mudado. Porque se um cristão não evangeliza, ele está com defeito. Se você não é missionário, você é um campo missionário. Você precisa ser evangelizado. Nós estamos aqui para isso, para te incentivar. Você precisa evangelizar. Mas observe, aqui entre os tessalonicenses aconteceu algo radical entre eles. Eles abandonaram os ídolos e se voltaram para Deus. É um caminho contrário. Sabe quando você está dirigindo e você tem que dar meia volta e vir na direção oposta? Exatamente disso que Paulo diz. As pessoas deixaram os ídolos e se voltaram para Deus. A ideia é justamente essa: deixar os ídolos e se voltar para Deus. E eu sei que a gente, quando pensa sobre isso, pensa numa estátua. Quando falamos em ídolo, não é incomum que você pense em uma divindade, seja ela nórdica, grega ou pagã de qualquer outro tipo, né? Mas deixa eu te falar, aqui ele está falando também dos ídolos do coração. Na nossa cultura cristã, os nossos ídolos que existem dentro do nosso coração precisam ser abandonados. A conversão a Deus precisa ser radical. E mais, observe que eles agora passam a servir a Deus. E ele diz: servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Olha só, eles abandonaram os ídolos e agora servem a um Deus que é vivo, um Deus que é real, um Deus que deixa a sua história registrada em um livro maravilhoso para conhecermos. Não é algo misterioso, é algo genuíno, comprovado. É algo que nós sabemos, por isso é a verdade. É algo que nós conhecemos a respeito dele, porque ele vive dentro de nós. É aquele que ressuscitou. Tanto é que esses tessalonicenses não apenas se converteram deixando seus ídolos e agora servindo ao Senhor. Eles também aguardam a vinda de Jesus Cristo. Aguardam dos céus o Filho de Deus. Aguardam dos céus o ressuscitado dentre os mortos. Aguardam dos céus Jesus Cristo, aquele que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, virá outra vez aqui. E Ele virá para julgar. Ele virá para condenar aqueles que não creram nele. Mas se você creu no que Jesus Cristo fez por você,
então Ele te livra desta ira vindoura. E observe que está no presente, Ele não te livrará, Ele livra já. É algo que começou na cruz e dura por toda a eternidade. A obra de Cristo é completa, é perfeita. E ela alcança você hoje para mudar radicalmente a sua vida. Por isso é necessário voltar para quem abandona os ídolos e se volta para Deus. Aguarda a vinda de Jesus Cristo. Crê que Jesus Cristo perdoou os seus pecados na cruz. E por isso você não precisa ter mais medo da morte. Presta atenção, você não precisa ter medo da morte, porque Jesus te livra da ira vindoura. Você não precisa ter medo do inferno, porque Jesus Cristo te livra da ira vindoura. Você não precisa ter medo da condenação, porque Jesus Cristo livra você da ira vindoura. Jesus Cristo salvou você e não há mais condenação. Meus irmãos, Paulo diz aqui no versículo de número 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo poderia ter encerrado aqui, né? Deus elegeu vocês e pronto, mas não, nós entendemos que Deus não elegeu apenas o final da história, Ele elegeu também o meio da história. Qual era o meio da história? Paulo ir lá pregar para os Tessalonicenses. Paulo foi lá e pregou para os Tessalonicenses. Deus, inclusive, determinou pela sua eleição que também os Tessalonicenses crescem na mensagem de Paulo. E os Tessalonicenses creram. Deus determinou na sua eleição que os Tessalonicenses fossem um bom exemplo. E assim eles o fizeram. E você? Você consegue ver esses caminhos, esses sinais? Faça um exame em você e na igreja. Você consegue ver esses sinais? Eu sei, às vezes você pensa assim, não dá para ver todos eles perfeitamente. Claro, nós ainda vivemos num mundo caído. É claro que quando Paulo está falando aqui, ele não está dizendo de que ele tem uma lista de quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Ele está dizendo aqui porque ele viu esses sinais. E esses sinais não quer dizer que esses sinais te fazem ser eleito, não. Os eleitos possuem esses sinais. São um padrão que você pode avaliar a si mesmo. Pode avaliar inclusive a igreja onde você está, porque Paulo está falando de uma igreja. Então observe isso. Você tem essa fé obediente? Você está em uma igreja que prega um amor abnegado? Você tem essa firme esperança no retorno de Jesus Cristo? Você tem bons exemplos nesta igreja? Você consegue ser um bom exemplo? Você se esforça em obedecer o que a Bíblia diz? Você proclama a mensagem da salvação? Essas são perguntas, porque muitas vezes as pessoas vivem do mesmo jeito. E meus irmãos, conversão implica em arrependimento e fé, mudança de vida. E você não tem que se acomodar ao padrão em que você está. Você pode melhorar. Deixa eu falar isso ainda de outra forma. Você quer melhorar o seu padrão junto com Cristo? Às vezes você está achando que está acomodado. Pastor, eu estou do mesmo jeito faz tempo. Parece que eu me converti. Aí quando eu me converti, eu virei cristão. Aí eu fiquei animado, eu fiquei empolgado. E aí parece que esfriou. Agora sim tá frio. Quer voltar ao primeiro amor? Faça o que está escrito lá na carta de Jesus Cristo, à igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Para retornar ao primeiro amor, é preciso voltar às primeiras obras. E as primeiras obras é evangelismo e discipulado. Chame alguém para andar com você e fala assim para esse: venha me imitar. Ah, e você vai pegar fogo. Se você está se achando frio, aí você vai ficar diligente, porque tem alguém te observando. Porque tem alguém imitando você. O amor enche os nossos corações. E é importante que você entenda que o convertido serve. Observe, ele diz: vocês se converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro. É necessário uma vida de serviço. Olha, se você não vive para servir, você não serve para viver.
A vida do cristão é uma vida de serviço. É uma vida para socorrer aos outros. E como é importante isso no nosso dia a dia? Quando você faz o discipulado, você está servindo alguém. Você está ensinando alguém o que fazer. Deixa eu tentar usar ainda mais um exemplo. Eu falei agora há pouco dos filhos. E eu gosto desse exemplo porque ele é bem didático. Deixa eu perguntar de novo. Eu fazer algo sozinho, eu faço mais rápido ou mais lento do que eu parar para ensinar meus filhos a fazer algo comigo? Eu já disse isso aqui. Eu vou demorar muito mais se eu tiver que ensinar. Se eu tiver que parar para poder ensinar. O meu serviço, inclusive, não vai ficar bem feito. Não vai ficar do jeito que eu queria. Porque eu estou ensinando alguém a fazer. E aí, quando eu ensino alguém a fazer, é ele que vai fazer. Não vai sair do jeito que eu quero. Embora, observe, eu estou falando para a pessoa, você faz assim. Mas nunca vai sair do jeitinho que eu quero. Porque é outro fazendo. Isso é um serviço. Você está ensinando os outros. Você não vai durar para sempre. Você precisa de alguém para aprender. A partir dos próximos sermões, nós vamos ver como essa prática de ser bom exemplo é fundamental da vida cristã. Mas eu queria que você já avaliasse isso. É muito significativo que você dê esse bom exemplo. Que você chame pessoas para acompanhar você. E se não fizer do seu jeito, tudo bem. Vamos aprendendo, vamos caminhando, vamos fazendo devagarzinho. Tolere os erros dos outros. Ninguém nasce sabendo ou perfeito. É um passo a passo. Sirva. Eu quero falar com você que está sofrendo. Vamos retornar ao versículo de número 6, quando ele diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação. Meus irmãos, aqueles que têm uma firme esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão sofrendo, eu quero te dizer, Jesus está vivo. O Deus vivo e verdadeiro, Ele está voltando. Jesus virá outra vez aqui. A nossa esperança se baseia nisso. A carta aos Tessalonicenses é recheada da vinda de Jesus Cristo. Ela fala muito de que Jesus Cristo vem para nos dizer a ter esperança, para seus olhos não ficarem presos só nessa vida, para a gente olhar para a eternidade. Você precisa ter olhos para a eternidade. Jesus virá outra vez aqui. Meus irmãos, esse dia será o dia do juízo final. Será o encerramento de todas as coisas. Quando a gente escuta a expressão juízo final, o que vem na sua cabeça? Na minha cabeça, de vez em quando, vem assim aquela ideia de julgamento, um momento terrível. E deixa eu te dizer, será, mas não para você. O dia do juízo final, nós estaremos diante do trono branco. Esse dia do juízo final, também chamado de dia do Senhor, esse dia do juízo final, quando Jesus Cristo vier outra vez aqui, nós também estaremos no tribunal de Cristo. É o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Meus irmãos, nesse dia a balança será equilibrada. Nesse dia seremos galardoados. A nossa leve e momentânea tribulação redundará em eterno peso de glória. É acima de toda comparação, meus irmãos. A sua dor, as suas lágrimas serão enxugadas no dia do juízo final. É um dia de júbilo, é um dia de alegria, é um dia de esperança. Alegremos-nos nisso. Peçamos ajuda ao nosso Deus.